Estamos aqui com a segunda parte do podcast 02 sobre o filme Idade do Ouro de 1930. Bom, essa segunda parte remete a algumas questões que falamos já na primeira, mas tivemos comentários, tivemos pessoas questionando. Alguns não entenderam muito bem a proposta do canal, levar a psicologia, a psicanálise para outras áreas. Então, vamos colocar exemplos em alguns pontos. No começo do podcast, a primeira parte, nós falamos sobre psíquico e somático. Então, eu quero dar um exemplo, né? Como isso se dá, né? O que seria esse somático, né? O somático, então, seria o corpo. Vou dar alguns exemplos, né? Eu falei sobre pulsão, sobre sendo aquela energia constante entre o psíquico e o corpo, é o somático. E nós precisamos dar conta disso, isso é o tempo todo. Então, quando somos bebês, isso já está sendo dado, já está sendo elaborado de alguma forma. Então, a fala, quando iniciamos a nossa fala, isso já é dar conta dessa pulsão que está aí. Por que eu falo isso? Dando o exemplo do que seria o somático no corpo, a criança que tem algum comprometimento grave e não tem muito a fala elaborada, percebemos uma descarga no corpo. Então, caminhar o tempo todo, o balançar o corpo, o bater, até mesmo se agredir ou bater nas paredes, no chão. Então, isso aí remete ao corpo. Nós estamos numa pandemia, em meio a uma pandemia, eu vou trazer um exemplo um pouco mais forte na questão quando somos adultos, né? Isso, como eu falei, vou reforçar, é o tempo todo, essa pulsão, essa força constante psíquico e o somático. Então, nesse contexto da pandemia, vamos imaginar que algum familiar tenha pego o vírus e algo trágico veio a acontecer. Como isso remete para cada um é uma incógnita, não sabemos. Nós vamos imaginar também que a pessoa não dá conta de um falecimento, que é algo muito pesado. E, às vezes, isso vai remeter ao corpo. O psíquico não dá conta e isso vem numa doença. Pode ser pode ser numa depressão também, mas pode ser algo realmente no corpo. Uma doença, podemos pensar até mesmo num câncer. Não estou dizendo que isso é causa do câncer, né? Mas Freud dá a sua contribuição dessa maneira, né? Podemos pensar nesse sentido, algo que não está dando conta e o corpo acaba sentindo, né? Então, aí a gente já percebe como anda junto, né? A mente e o corpo, né? Isso já caiu até num senso comum quando a gente diz que estou muito estressado, por isso que estou com dor de cabeça. Exato. E vamos falar também um pouco sobre o filme, né? Como que o filme então traz as questões sádicas que aparecem ali no social. Devemos pensar em algumas cenas. Falamos, por exemplo, sobre o sadismo na cena onde um jovem garoto é morto por um vigia. Então, o que acontece ali? São duas cenas concomitantes, onde a empregada sai da sala e logo após sai uma rajada de fogo, ela cai ao chão. Então, ela provavelmente veio a falecer ou, algo muito ruim aconteceu ali. A questão é que ninguém vê, né? Ninguém dá bola para aquilo lá que aconteceu, ninguém se importa. E numa cena que vem junto com essa, um menino faz ali uma brincadeira com o vigia, sai correndo e o vigia, que não gostou da brincadeira, mata esse garoto, ele dá um tiro. É uma cena até como se fosse uma cena de caça, ele acompanha ali com a arma, ele faz a pontaria, atira e cai ao chão. Novamente, ninguém se importa. O menino ali continua como se fosse uma brincadeira, né? Então, o que é que acontece ali? O sádico, ele tem o seu prazer em ver a angústia no outro. Então, o que acontece é que essas coisas horríveis que se passam, que seriam algo extremamente estressante para uma pessoa, abre aspas, normal, fecha aspas, para o sádico faz parte do dia a dia, pois é disso que ele se alimenta. Essa cena vem ali aos 33 minutos, se quiserem verificar.
Claro, a gente pensou em algumas cenas que chocam, né? O filme todo, já no início, já trata ali sobre um documentário, né? Acho que são quase 2 minutos ali falando sobre os escorpiões, né? Como um homem ali e o seu veneno, né? Agora, nós escolhemos algumas cenas que são mais fortes. E o que tem nesse social? Bom, o invisível. Antes da empregada sair e cair no chão, provavelmente morta, passa uma carroça enquanto eles estão festejando, confraternizando, melhor dizendo. Passa uma carroça e ninguém se importa, ninguém vê. A empregada cai no chão dura e tá invisível, ninguém se importa. E esse filme se dá entre as guerras, né? É como uma denúncia ali do Buñuel, Salvador Dalí, como se a sociedade ali não estivesse nem se importando, tá tudo bem, tudo tranquilo. As guerras, bom, não faz parte de mim. Então, pensamos essas questões sádicas. Eles vão, olham a criança ali, tá morta, e eles voltam como se nada tivesse acontecido. E isso nós vemos no social. Para trazer um pouco para a atualidade, atualmente, quem é que se importa com aqueles que puxam carroças nos centros das cidades? Exato. Tem uma cena no filme Joker, é Joker? Uhum. O Coringa. Coringa, que ele tá na entrevista e ele fala, se eu tivesse caído na rua, quantos de vocês passariam por cima de mim sem ao menos perceber que eu estava ali? Vai por esse viés a denúncia, aliás, um ótimo filme, né? Um filme que faz várias denúncias, né? Porque ele puxa toda a questão do invisível, que foi aquilo que criou o Coringa. E a crítica do Coringa é exatamente essa. É o bem perverso que combate o mal perverso. O Batman vai e ele bate todo mundo indiscriminadamente. Ele não bate somente no mandante, ele bate em todos os capangas. Então ele pratica violência para conquistar o bem. E o Coringa, ele pratica violência para conquistar o mal. É obviamente que se pode levantar a questão de, bom, o Coringa não tem um objetivo, os objetivos dele são completamente soltos ali, mas é esse exatamente o ponto. O sádico quer o caos. O perverso quer somente a destruição, a dor, o sofrimento. É nisso que ele se alimenta. Pegando essa questão que tu trouxesse, podemos então dar um exemplo explicando um pouquinho melhor sobre que falamos também sobre apoiar um ditador. Como que isso se dá com as minhas questões sádicas? Por exemplo, uma pessoa tem o racismo velado e elege uma pessoa que tem o discurso racista. Bom, eu não estou fazendo nada, aparentemente, né? É muito, mas enfim, não estou fazendo nada contra os negros, ou pode ser a questão homofóbica, então não estou fazendo nada contra os gays, mas está, porque esse ditador vai fazer em meu nome, vai mexendo com as minhas questões, aquilo lá no fundo que me incomoda, e talvez até com uma questão da sexualidade, aquilo que me atrai, mas eu preciso eliminar. Podemos pensar dessa forma, né? A fala que vem na atualidade para exemplificar isso é quando se diz nada errado contra os gays, mas dentro da casa deles. Ou seja, eles podem existir, desde que não seja dentro da minha vista. Então é uma exclusão radical, e isso, de certa forma, é mais danoso do que um ódio proferido de uma maneira explícita. Porque quando você profere aquilo lá de uma maneira clara de que, bom, eu não gosto, você abre um ponto onde se possa adentrar nesse discurso. Se isso é escondido, bom, nem a sua própria consciência pode vir. Bom, acho que falando um pouquinho sobre as questões veladas, é comum a pessoa justificar, por exemplo, eu não sou racista, eu tenho até amigos negros. Sim. Não curiosamente, o sujeito que fala tal frase, essa pessoa provavelmente atravessa a rua se vem uma pessoa de pele preta no mesmo lado. A questão do racismo ali nós podemos identificar quando a pessoa não distingue, né, se é de uma raça ou de outra. Quando diz, bom, eu tenho amigos assim, o assado, é uma distinção, é aí que está denunciando que é racismo, ou confessando, melhor dizendo, né, que é racista. Velado, mas tem aí um racismo, sim. Um ponto muito importante quando falamos do sádico e do perverso é o fetichismo. O ódio aos transexuais no Brasil é letal. O Brasil é o país que mais
agride transexuais no mundo e também é um dos países onde mais tem consumo de pornografia transexual no mundo. Coincidência? Esses dados não gosto de acreditar em coincidências. Então, um ponto que levantamos, que levantou várias dúvidas sobre a Idade do Ouro, é a questão do fetichismo. Ao minuto 46, quase 47, tem a cena da personagem lambendo o pé de uma estátua. Em 1907, Freud escreve sobre a gradiva de Jensen, onde o ponto principal era a imagem mostrando o pé. O objeto fetichista pode ser várias coisas. O pé é um dos favoritos. Então, a questão do fetiche, devemos lembrar, é claro, que nem todo aquele que tem um fetiche é perverso, mas todo aquele que é perverso tem seus fetiches. A questão ali que entra é a parte, não é um corpo. Então vai ser o pé, vai ser a pele, vai ser a calcinha. Em termos de atualidade, bom, a gente tem influencers vendendo calcinhas na internet. E, obviamente, são calcinhas usadas. Um dos grandes mercados é fotos de pé. Então, nós vemos como isso é algo que segue. Podemos trazer, então, você falou de um texto, alguns filmes, pensando agora, para quem quiser acompanhar, quem quiser saber um pouco mais, ou ver um pouco mais, entender um pouco mais sobre fetichismo, temos o filme brasileiro, O Cheiro do Ralo, que retrata bem essas questões, e um filme também fantástico é A Pele que Habito, né? Esse tema foi explorado extensamente pelo cinema. Então, não é de graça que Jack o Estripador foi uma história tão bem sucedida. Porque, bem, são as partes, né? As partes do corpo. Exato, e acho que é bacana, importante nós falarmos aqui também que nós damos exemplos e filmes, e claro, sempre estudando um pouco, mas quando a gente está falando aqui é associação livre, né? Então sim, tem inúmeros filmes que trazem essas questões, textos também, mas nós falamos o que vem e a partir também do nosso conhecimento. Um grande filme contemporâneo da Idade do Ouro, que apresenta uma crítica cômica e bem mais escondida, do Charles Chaplin, Tempos Modernos, que não importa o sujeito ali, o sujeito é só mais uma peça da grande máquina. Uma máquina, né? Máquina. Trabalhe mais um pouco. E um outro filme, um pouquinho mais recente, ainda assim bastante antigo, mas muito recente, um grande queridinho, que é Laranja Mecânica. O que é onipresente é a violência. Na última cena da Idade do Ouro tem a cena da cruz, que é algo tão profundo, tão grande para a sociedade ocidental, com uma música completamente alegre, que é quase uma provocação. Exatamente a mesma coisa que acontece em Laranja Mecânica. Durante surras homéricas, toca Beethoven. E aqui terminamos com mais explicações sobre a Idade do Ouro. As questões da perversão e sadismo nunca se esgotarão e elas são fascinantes. É somente natural que elas evoquem mais questionamentos. Então, fiquem à vontade para deixar comentários e até a próxima. Tchau, tchau.